Queria já conversar com vocês de Palmeiras e Botafogo. E até a queda do Paiva e o afastamento do John Textor do dia a dia do Lyon, que ele anunciou hoje também. É bobagem, isso é fachada. É óbvio que ele vai continuar mandando. Ele só tirou a figura dele de lá porque a figura dele estava atraindo muito hate, certo? Então é uma decisão empresarial que não vai mudar muita coisa lá. Ele vai continuar mandando no Lyon, ele continua sendo dono do Lyon. Ele só fala, não, estou me afastando para dar uma acalmada na torcida lá, uma acalmada. Talvez ele esteja queimado na federação também, talvez ele seja uma daquelas figuras que fala assim, ou tira esse cara daqui, ou não tem conversa. Então ele fala, tá bom, então eu não vou mais encher o saco de vocês, eu vou botar minha sócia. Tá aqui a minha sócia e deixa ela. Então a gente conversa já disso. Vocês sabem que no Palmeiras e Botafogo, eu não sou um adepto do acender o alerta, né? Toda vez que fala acender o alerta, não sei o quê, mas dessa vez eu gostaria de acender um alerta sobre o Palmeiras. Eu gostaria, sobre 3 jogadores, especialmente. Mas daqui a pouco. Queria ouvir o Canedinho. O que você achou, Canedinho, de Palmeiras e Botafogo, a eliminação do Botafogo, a vitória de Palmeiras na prorrogação? Primeiro, assim, o jogo já condenado pela temperatura, pelo horário, né? Então a gente não tinha nem como criar tanta expectativa. E ainda mais sendo um confronto brasileiro, a gente sabia também, entre treinadores que a gente conhece, a gente sabia que ia ser um jogo Duro mais de jogado ver. daquele jeito. A gente Mais daquele avisou, né? jeito. Aqui na live a gente falou, a gente não esperem Exato. nada, principalmente do primeiro tempo. Não esperem nada, os caras muito medo de errar, vão jogar só assim na boa, vai ser bem devagar, a gente já sabia. Acabou que até as primeiras substituições, que a gente pode falar que, enfim, as coisas degringolaram, mas teve até um jogo ali, e o Palmeiras claramente foi o melhor time desse jogo. Também acho. Ninguém entendeu a postura, tanto que eu acho que há 11 dias o Textor estava beijando o Renato Paiva numa entrevista, que foi depois da vitória sobre o PSG, e, pois bem, depois de uma atuação como essa do Botafogo, o futebol é dinâmico, né? Uhum. Já foi mandado embora. Então de fato, ninguém entendeu por que o Botafogo só resolveu sair no segundo tempo da prorrogação, e foi até para quem não viu o jogo e abriu as estatísticas, nossa, deve ter sido um jogaço, o Botafogo ficou ali bem próximo, nada, né? A verdade é que o Botafogo só saiu para atacar quando estava perdendo o jogo, e até lá o Palmeiras foi construindo várias chances, o John foi eleito o Superior Player. Sim. É demais essa nomenclatura isso explica também, muito. Né? Mas diz muito sobre o jogo, diz muito também sobre a dificuldade do Palmeiras em ser clínico, né? O Palmeiras tem vários jogadores, tem um elenco bem uniforme, né? Em que os reservas são próximos dos titulares. Você falou que tem um alerta talvez sobre 3 jogadores, né? O Palmeiras está com dificuldade de encontrar o seu time titular, porque é isso, tem muita gente que já rendeu há poucos meses, 2, 3 meses, e outros que não conseguem ter condições aí, sei lá, para pegar o exemplo prático aqui do Paulinho, que é um jogador em ótima forma técnica, mas a gente já está todo mundo por dentro aí da situação física dele, é um cara que não consegue jogar mais de 30 minutos. Então o Palmeiras está com essa dificuldade de ser clínico nas chances e transformar isso em gol. Sim. Conseguiu através do Paulinho, de uma bela jogada, que também contou com um fator ali, acho que sorte, né? Mas dentro do jogo como um todo, o Palmeiras foi muito merecedor da vitória. A torcida do Palmeiras também compareceu em grande número lá na Filadélfia, e o Palmeiras está nas quartas de final. Mas é isso, temos muito a lamentar, principalmente do lado do Botafogo, né? Agora então deixa eu falar um pouco do Palmeiras também. Na véspera, saiu uma notícia de que o Paiva tinha treinado com Alex Telles e Cuiabano dobrando a lateral. Vocês leram isso? E, obviamente, o Abel e a comissão dele também leram essa notícia. E quando começa o jogo, você repara que o Estevão estava invertido com o Alan, certo? Eles tinham colocado do outro lado. E eu acho que ele fez isso por causa daquela notícia. Quando a notícia não se concretizou, porque o Cuiabano não estava de titular, ele entra mais para frente, eu até achei que o Abel ia desinverter, que o Abel ia colocar o Estevão na boa, na dele, e deixar o Alan do outro lado. Mas ele não desinverteu, ele seguiu mantendo a ideia dele, que acho que era de colocar o Estevão em cima do Vitinho. O Estevão, que não tem mais a função de voltar para marcar, pode reparar, ele dificilmente passa a linha do meio de campo para ajudar na defesa. O Estevão está totalmente na boa, o Estevão está totalmente à vontade para ele jogar no ataque, para puxar contra-ataque, e esse seria o meu primeiro alerta. Assim. Estevão, Vitor Roque e Riai, são os 3 nomes que eu acho que eu olhei no jogo contra o Botafogo, e que, na boa, cara, agora acabou a paciência. Eu sei que a torcida do Palmeiras é a torcida mais impaciente do Brasil.
E mais exigente também, uma das mais exigentes, né? Mas agora, pô, a minha paciência de São Paulino com os 3 acabou. O Riai tá jogando muito bem, mas o Riai é maluco, cara. O Riai é louco, o Riai quer sair Com a driblando. O bola, Riai é é louco. isso, com a bola é uma temeridade. Ele é maluco, cara. Imagina o Riai contra o Bayern de Munique. O que o Bayern engoliu o Riai? Não pode jogar daquele. Ele tá louco, cara, de jogar a Copa do Mundo de Clubes desse jeito. Querer driblar 2, 3, tudo bem, ó, Botafogo, a gente se conhece, mas não pode, cara. E assim, Vitor Roque, minha paciência acabou, cara. Sou um defensor, gosto dele, mas pô, não pode, meu. Não pode. Aquela bicicleta que ele puxou na área lá, não pode, velho. Aquilo lá tem que cravar, você tem que afundar o John, pô. Virou um triciclo. Toda hora ele sai da área. Pô, se ele é o centroavante, ele tem que estar dentro da área. Ele pega na bola. Se ele sai da área e ele pega a bola, ele olha para a área e fala, pô, não tem ninguém na área. Centroavante, querido, se você pega a bola e você olha para a área e não tem ninguém na área, eu tenho uma notícia para você. Era você que tinha que estar dentro da área. Você não pode sair da área para pegar a bola. Então, ele parece um volante jogando no ataque. Às vezes, coisas básicas. Ele não consegue dar sequência a um contra-ataque. Não consegue. Né, uma jogada, ele está com muita dificuldade, né? E ele, pelo menos no Furacão, era um jogador que conseguia atacar o espaço muito bem e fechava ali sempre a pequena área, fazia aqueles gols que pareciam fáceis, né? Mas obviamente tinha muito mérito. Cara, que tá um jogador muito diferente no Palmeiras. Ainda pode engrenar, evidentemente. Mas tá destoando. Mas tá duro, tá destoando. O problema é que o reserva é o Flaco Lopes também, né? Aí... Tá destoando. E o Estevão chega também, né? Chega. Também deu entrevista lá, tô com a cabeça... Chega. Tem que jogar, meu irmão. Vamos jogar, pô. Agora sim, não dá mais. Quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Faltam 3 jogos para vocês serem campeões da Copa do Mundo de Clubes. Agora chega. Então não dá mais assim. Já acostumou com a competição, todo mundo ali. Eles são jovens, eles já entenderam como é a competição. Agora chega. Agora tem que começar a ser mais efetivo, cara. Concentrar e vambora, pô. Não dá mais assim. Eu não vou conseguir entender se contra o Chelsea de novo jogarem desse jeito. O Riai é muito bom. Tô vendo o pessoal aqui, você tá falando besteira. Beleza, tô falando besteira. Então você pega e assiste o jogo de novo. Pega o jogo do Palmeiras agora de novo e assiste de novo. Vê o risco que o Riai correu. Desnecessário, tá? Vários desnecessários. O Estevão, tá, jogou bem, deu chapéu. Tira isso aí. Quantas chances efetivas de gol foram criadas? O Estevão acabou ficando lá daquele lado, eu acho, para dobrar com o Piquerez, porque o Piquerez fazia boas ultrapassagens, então assim, eles deram muito trabalho pro Vitinho. Não, o Palmeiras conseguiu fazer com o Rios, né, aquela jogada de virada. O Rios jogou de bola. muito. Jogou muito. Palmeiras conseguia concentrar a bola lá de um lado e essa bola chegou numa virada de bola do Rios algumas vezes durante o jogo. E aí, numa condição de mano a mano do Estevão. E aí, ainda assim, ele não conseguiu ser... Não, perdeu muita bola, totalmente cara. decisivo. Não como pode, foi não pode. Então ele foi substituído. Vocês estão discordando de mim? Pergunta pro Abel. O Abel tirou o Estevão, ficou puto. Mas ele tirou o Estevão, meu. E tá certo, não estava acontecendo nada ali. E o Piquerez foi bem, errou quase todos os cruzamentos, né? Ele parece que ele cruza sem força, ele cruza na altura do umbigo da zaga e do ataque. Mas ele jogou bem, mas foi ali que a ideia era boa. Se o Estevão tivesse jogado um pouquinho melhor, o jogo teria sido bem mais fácil, né? naquele lado de lá. E para mim o melhor jogador, Richard Rios. Richard Rios botou o jogo no bolso. Jogou demais. Eu gosto muito dele, já tinha falado para vocês. O quanto eu sou fã do Rios. Jogou muito, cara. Ele tem técnica, ele é folgado, ele é bandido, cara. Peladeiro, assim, não no tem bom medo sentido, de chutar. Tá? Não tem medo de fazer nada. Bom jogador, muito bom. Se ele não for embora nessa janela aí, vocês deem graças a Deus, tá? Porque esse é um cara que é moleque, tem muito a acrescentar lá na Europa, se for para lá. E jogou muito. Para mim foi o grande jogador. E a expulsão do Gomes, achei justa, tá? O Gomes agarrou o jogador do Botafogo, não lembro quem foi que ele agarrou. Barbosa agarra junto. É que agarra mas junto. não pode, né? Mas que a bola estava com o Botafogo. Então, quem estava tentando progredir para o ataque era o Barbosão. Ele agarra o Barbosão e, pô, não pode. Não, ele já estava suspenso mesmo antes da expulsão, né? Ele e o Piquerez, 2 desfalques pesadíssimos, né? Porque são poucos titulares incontestáveis hoje no Palmeiras. E a gente está falando de 2 deles. E o Palmeiras já não tem o Murilo. Então periga a zaga ser Fux, que foi um herói ali salvando aquela bola de cabeça, mas foi legal. É sujeito a trovoadas, e o Mikael, né? Talvez, então né? Dá para jogar. Mas foi legal o lance do Fux, que ele foi com a cara na grama, assim, né? Ele foi arrastando de nariz na grama, pô, aquilo lá foi um filhote de cabra. Não precisou sacrificar cabra, mas um filhotinho de cabra foi ali.
Só para aquele lance que foi o lance mais perigoso, que o Igor Jesus não consegue o domínio e o Everton pega a bola. Mas foi um filhotinho e só pequenininho de cabra. E, cara, do Botafogo realmente não dá. Não pode jogar assim. A gente já tinha... Contra o Paris Saint-Germain, foi muito legal. E a gente conversou aqui, o Canedinho não estava, sobre ilusão e realidade. A ilusão era que, pô, que demais, o Botafogo venceu o campeão da Europa, o melhor time do mundo hoje em bola jogada, pô, que legal. Mas a realidade era que a gente sabia que se o Botafogo jogasse 10 vezes contra o PSG desse jeito aí, ia vencer uma. Que foi aquele dia, que deu tudo certo, que a bola não entrou, que estava fechadinho, e que o PSG, sem inspiração, também não... Até tentou chegar no gol, mas não conseguia ameaçar o John. Então foi um dia perfeito para o Botafogo. Aí o Botafogo foi fazer a mesma coisa contra o Atlético de Madrid, perdeu. E depois foi fazer a mesma coisa contra o Palmeiras, quase jogou do mesmo jeito, tentando fechar o meio lá, e o Palmeiras com 2 jogadores abertões, tentando atacar pelas pontas, e não mudou, ficou o tempo todo e não jogou. Então, se você vai olhar a estatística do Botafogo, o Botafogo deu 9 chutes no gol na competição inteira. Pô, é pouco, cara. Não dá pra você... Acho que o Botafogo, talvez com o investimento que tem, com o dono que tem, não pode se comportar desse jeito. E acho que é por isso que o Renato Paiva caiu. Eu achei muito pouco pro Botafogo, ainda mais jogando com o time brasileiro, ficar desse jeito. Eu lembro que era 65 minutos de jogo, tava com mais ou menos 1 hora de futebol ali no segundo tempo, e tava 13-3 em finalizações pro Palmeiras. Pô, Palmeiras e Botafogo recém-campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, eu acho pouco. Eu não sei o que o torcedor do Botafogo pensou desse jogo aí também, mas eu achei pouco, né, Candido? Acho que é isso que você tava falando também, né? Em 90 minutos, o Botafogo produziu 0,1 de XG contra o Palmeiras, né? Não pode. A estatística que a gente cita aqui bastante de chances produzidas. Não encaixou nenhum contra-ataque. Em nenhum momento, acho que o Palmeiras até foi se sentindo mais confortável por isso, porque o Palmeiras conseguia recuperar a bola até relativamente rápido e não sofria, que assim, o Igor Jesus morto de fome ali, coitado, e o Botafogo dessa vez não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. Nada. Então, foi um jogo muito pobre e que acabou acarretando pela postura na demissão do Renato Paiva, pela soma de todos os fatores, mas principalmente pela postura de um jogo como esse. É um jogo que valia muito dinheiro, é um jogo que valia 13 milhões de dólares, né? Um jogo apenas, e o Botafogo falhou miseravelmente. Depois, só lá no segundo tempo da prorrogação, que foi todo o ataque, mas aí já era tarde demais e também não passou perto de merecer um golzinho. Estou me lembrando aqui, só para falar do pênalti, que o pênalti foi um lance do Vitinho, né? Que ele vem deslizando e que tem a regra da mão, uma regra super confusa, e fala, não, que é a mão de apoio, não sei o quê. Cara, eu achei pênalti, eu achei que foi uma saída deslizante. Eu também. Eu achei que ele foi que nem um goleiro de futsal na bola, não é mão de apoio. Já não era mais apoio, né? Aquele toque na mão ali já não era mais um apoio, ele estava super deslizando a mão. Eu achei bem exagerado também, né? Eu achei muito pênalti. E estamos falando, fala do Savarino, muito mal, muito mal. Nada. Não é de hoje. Não jogou absolutamente nada contra o Palmeiras e demorou para sair, hein? Não sei nem se saiu, aliás. Saiu, mas demorou. Ele ficou em campo um tempão. Saiu, né? Depois mais pro final. Mas demorou muito. O Paiva demorou demais, meu. Não jogou nada. Porque ele é o cara de pegar e ligar o Igor Jesus, né? Ele era o cara de segurar a bola e sofrer uma falta, de tentar alguma coisa, já que a proposta era ficar lá tentando jogar no contra-ataque. Mal demais. Não gostei. Você também não gostou, ele, né? Ele tá mal e não é de hoje. Ele ainda não jogou tão bem assim em sequência com o Renato Paiva. Tem também o lance do posicionamento, que no ano passado ele jogava de outro jeito. Mas o Botafogo também está devendo banco, né? O Botafogo não consegue ter soluções. Se até for ver quem entrou, né? Cuiabano, um cara que sempre entra. O Montoro, que é um moleque que está ganhando o seu espaço, mas está no seu segundo jogo. E aí as duas contratações, o Joaquim Correia e o Arthur Cabral, que, sei lá, grande interrogação ainda. E um zagueiro e um volante, né? O Caio e o Newton. O Botafogo também não tem banco, assim. Então, isso até justifica o Savarino seguindo no time titular, porque muita coisa mudou do Botafogo do ano passado para cá, né? As contratações, muitas não deram certo, ou a gente não pode cravar ainda que... Então, o Botafogo estava muito ainda em alguns nomes que ainda estavam funcionando, a sua dupla de zaga muito bem, os laterais, os volantes muito bem, né? O Gregory estava suspenso para esse jogo, mas o resto, né? O Igor Jesus, mas o resto
não encaixou ainda. Talvez o Botafogo venha a ter problemas nesse segundo semestre. O VGzinho tá perguntando aqui na Twitch. Nesse caso, ele vai colocar o braço onde, galera? Em qualquer lugar, menos na bola. O que vocês acham dessa ideia? Em qualquer lugar do campo ou do corpo dele, menos na bola. Ele ainda chega e dá uma esticada, pô. Repara depois lá, VGzinho. Pega o vídeo que você vai ver que ele chega a dar uma esticada, assim. Pra mim foi bem assintoso. Acho que não tem muito que... Não tá até Para mim o PC passou um Oliveira pouco do falou também. limite. Também Não acho. foi não foi aquele lance claro de o braço estar apoiado. Pô, ele realmente foi, durante muito tempo, deslizando o braço. Acho que não tinha mais necessidade a partir de tal momento, e aí veio a mão. Mas, enfim, também vamos ficar aqui discutindo um lance que não mudaria, né? O Palmeiras passou e passou merecidamente. Então, ó, Paiva teve bastante tempo para treinar, bastante tempo para pensar, bastante tempo para planejar esse jogo. E o Botafogo teve muita dificuldade de mudar a música. O Botafogo jogou daquele jeito contra o PSG e achou que poderia dar Ctrl-C, Ctrl-V nesse tipo de jogo nos 2 jogos seguintes. E as coisas não funcionam assim. E aí, quando precisou mudar a música também, não conseguiu. Quando o Palmeiras estava cansado, não conseguiu. Quando o Palmeiras fez 1-0 e precisava ir para cima, a música não conseguia mudar.